Vamos lá, pessoal, para mais uma aula de revisão, certo? Hoje a gente vai trazer razões e proporções. Conteúdo bem simples, que é lá do 7º ano, certo? Então, nessa primeira parte, eu vou trazer tudo sobre razões, tá? Depois postarei outros vídeos com relação ao conteúdo de proporções, né? Uma coisa está interligada com a outra, né? Mas primeiro vamos lá partir para razões, né? O que seria uma razão em matemática? Como é que a gente faz, né? Então, para a gente saber o que é uma razão, então eu vou trazer alguns exemplos, né, para a gente fazer essa comparação, tá bom? Então imagine o seguinte, imagine que lá numa sala de aula, né, possua 30 alunos, né, há 30 alunos lá. Há 30 alunos, né? Esses alunos estão divididos da seguinte maneira. Suponha que eu tenho lá 12 alunos que são meninos e 18 que são meninas, né? Então é o seguinte, né? Então eu vou querer comparar, né, fazer algumas comparações, né? Que na verdade uma razão em matemática é uma comparação, a gente vai fazer a comparação entre duas grandezas, tá bem? É muito simples, ó. Imagina que eu quero fazer a razão entre o número de meninos e o número de meninas, tá bem? Então faz o seguinte, ó, muito simples. Eu quero fazer a razão, né? Número de meninos e número de meninas. Então é muito simples, né? O que a gente fala primeiro, né, fica lá no denominador, como se fosse uma fração. Fica no denominador, no numerador, desculpa. E o que vem depois, a gente fica no denominador. Então é muito simples. Se eu quero comparar o número de meninos com o número de meninas, então primeiramente vem número de meninos. E depois vem número de meninas, né? Como isso aqui é uma divisão, eu poderia também fazer assim, ó, né? Número de meninos e número de meninas. Então eu posso fazer desse jeito e posso fazer desse, né? Ó, quem vem primeiro, quem vem segundo. Se eu for fazer na forma de fração, quem vem primeiro, numerador. Quem vem depois, denominador, né? Então como aqui eu já tenho os dados já, ó, então isso aqui ficaria da seguinte maneira, né? Número de meninos. Quantos meninos eu tenho na sala? Aqui está dizendo que eu tenho 12. E quantas meninas? 18. Né? Ou seja, na verdade isso é a comparação. A gente lê o seguinte, né? Para 12 para 18. Ou seja, para cada 12 meninos que tem na sala, há 18 meninas. Né? Mas eu posso fazer isso aqui de outra maneira. Como? Essa fração aqui, eu posso reduzir ela, ou seja, eu posso simplificar. Né? Simplificação de fração, o que a gente faz? Procura o número que dá para dividir o numerador e o denominador ao mesmo tempo. Né? Então aqui eu tenho vários números. Né? O 2 dá para dividir, mas eu procuro sempre maior. Né? O 2 dá para dividir 12 e 18. O 3 também está. Né? Se dá por 2 e dá por 3, dá por 6. Né? Então eu faço assim. Ó. Se eu simplificar isso aqui, né, por 6, então a minha razão vai ficar da seguinte maneira. Né? 12 dividido por 6 dá 2. 18 dividido por 6 dá 3. Né? Então a mesma coisa, né? Nessa mesma sala, para cada 2 meninos, há 3 meninas. Né? Então é uma comparação que a gente faz. Tá bem? Na razão, a gente tem alguns termos. Né? Qual é o termo? Ó, esse número, né, que vem primeiro, que está relacionado com o número de meninos, a gente chama ele de antecedente. Né? Antecedente. E esse número que vem depois, né, que nesse caso aqui é o número de meninas, a gente chama de consequente. Então, os termos eu tenho o antecedente e também tenho o consequente, tá bom? Então é muito simples, né? Porque ele pede primeiro o número de meninos, né? Eu posso colocar na forma da divisão ou na forma de uma fração, que também é uma divisão, tá bem? Então, vem primeiro, a gente fala. Vem segundo, só colocar. Se der para simplificar, a gente simplifica, que fica o mesmo resultado, né?
12 para 18 é a mesma coisa de 2 para 3. Tá bem? Muito simples, né? Vamos ver outro exemplo aqui. Tá bem? Então, imagine o seguinte. Né? Imagine o seguinte, que agora eu quero, né, a razão entre o número de meninas, né, tá aqui, número de meninas e o total de alunos. Total de alunos. Muito simples. Número de meninas. Que é o número de meninas? Né? 18. E o total dos alunos? O total dos alunos, a gente falou que na sala tem, né, há 30 alunos. Então, minha razão vai ficar, né, 18 para 30. Né? Então, no total de 30 alunos, eu tenho 18 meninas. Né? Que também dá para simplificar. Né? Dá para simplificar por 6. Né? E vai ficar, isso aqui 3, e isso aqui vai ficar 5. Né? Então, 18 para 30 é a mesma coisa de 3 para 5. Muito simples, muito fácil. Tá bem? Nesse caso aqui, ó, também, essa razão aqui, como a gente não dá para simplificar mais, a gente diz que ela é uma razão irredutível. Irredutível. Certo? É parecido com fração, né? Fração irredutível é a fração que a gente simplifica, que fica lá o menor número e não dá para simplificar mais. Tá bem? Já essas duas frações aqui, ó, elas representam a mesma coisa, né? Que a gente viu que é o número de meninas e o total de alunos. Então, essas duas razões aqui, as duas a gente diz que elas são razões equivalentes. Né? São equivalentes, porque ela representa a mesma coisa, parecido com fração também. Tá bom? E imagina agora o seguinte, né? Que no primeiro exemplo, eu pedi, né, a razão entre o número, lembrado? Número de meninos e número de meninas. Que essa razão deu justamente quanto? Deu 12. 18, que a gente simplificou por 6 e deu 2 para 3. Foi isso? Agora imagine o seguinte, que eu peço ao contrário. Eu quero a razão entre o número de meninas e o número de meninos. Né? A única coisa que eu fiz aqui foi inverter a ordem. Né? Então isso aqui daria 18 para 12. Simplificando por 6 também, daria 3 mil. Daria 3 mil. Então, se você observar, ó, esses dois aqui, né, elas são razões inversas. Por quê? Porque eu inverti. Ó. Aqui eu queria primeiro o número de meninos comparado com o número de meninas, e aqui eu fiz o contrário. Eu quero o número de meninas comparado com o número de meninos. Né? Então, eu inverti a ordem. Quando eu inverto a ordem, é como se eu invertesse, né? O número que está em cima vai para baixo, ou seja, o que está no numerador vai para o denominador, e o que está no denominador vai para o numerador. Está vendo aqui? Ó, aqui, mudou o antecedente e o consequente. Né? Antecedente 2, consequente 3. Como eu inverti aqui, fica o contrário. Né? Eu fico com o antecedente 3 e o consequente 2. Né? Muito simples. Né? Então, eu tenho os tipos de razões. Eu tenho o irredutivo, que é quando eu simplifico. Né? As duas, né? A primeira e a que eu simplifiquei, como representa a mesma coisa, eu digo que elas são razões equivalentes, certo? E quando eu inverto a ordem aqui, eu digo que as duas razões são inversas. Né? Isso aqui são razões inversas, tá? Então, muito simples, muito fácil, certo? Vamos ver mais alguns exemplos. Tá bem?
Imagina o seguinte agora, né? Uma pesquisa feita, ele viu o seguinte, né? Uma pesquisa de TV, ele viu que a cada 10 telespectadores, 4 preferem o futebol. Né? Então imagina que eu quero fazer a razão aí entre o número de telespectadores e a quantidade de telespectadores que preferem futebol. Ele fala o seguinte, né? Claro que ele não fez com 10 telespectadores só, mas ele fala o seguinte, né? A cada 10, para ele dar um número total, ele percebeu que a cada 10 telespectadores, 4 preferem futebol. Então se eu fizer essa razão entre o número, né, de telespectadores e a quantidade que prefere futebol, muito simples, né? Número de telespectadores, 10. Que prefere futebol, 4. Né? Ou seja, a cada 10 telespectadores, 4 preferem futebol. Né? Que essa fração, essa razão aqui, dá para a gente simplificar aqui, né, por 2, tornar ele irredutível, e ela ficaria 5 para 2. Né? Então, 10 para 4 é a mesma coisa de 5 para 2, né? Porque representa a mesma coisa. Né? Só procurei um número lá que dá para dividir os dois termos. Na verdade, esse aqui equivale a metade desse. Tá bem? Ó, metade de 10, 5, porque eu dividi por 2, e metade de 4, 2. Muito simples, muito fácil. Tá bem? Então agora vamos ao seguinte. Né? Vamos ver a razão entre duas grandezas. Tá? Né? Razões entre duas grandezas. Só o que seria grandeza, né? Grandeza na matemática é tudo aquilo que a gente pode associar ao número, né? Grandeza é tudo que eu posso medir e contar, tá bem? Isso aí entra comprimento, entra, né, massa corporal, né, quilograma no caso, entra temperatura, velocidade, essas coisas, né? Então, eu quero a razão entre duas grandezas, tá bem? Então, imagina o seguinte, né? Eu estava fazendo uma comparação entre o quarto e a cozinha de minha casa, e eu vi o seguinte, né? Eu medi lá, peguei a trena, medi uma parede do quarto. E vi que ela deu justamente 3 metros. Né? A mesma coisa eu fui lá com a da cozinha. Né? Cozinha, e vi que deu 6 metros. Né? Então eu vou querer comparar agora esses dois comprimentos, não é isso? Então, se eu quiser comparar o comprimento da parede do quarto para a parede da cozinha, muito simples, né? Vai ficar o seguinte, a do quarto deu 3 metros e a da cozinha deu 6 metros. Né? Veja que aqui, como eu tenho duas grandezas, mas estão na mesma ordem de medida, ou seja, todas as duas estão em metro, né? A gente pode cancelar isso aqui e vai sobrar, né, somente o número, porque as duas grandezas, né, estão na mesma ordem, tá bem? Certo? Agora, se eu tivesse uma em metro e outra em centímetro, eu não poderia cancelar porque eu tenho unidade de medida diferente, tá bem? Eu tenho ordem de grandeza diferente. Então, isso aqui daria para simplificar por 3, não é isso? E no final ficaria 1, 2. Ou seja, a comparação do quarto para a cozinha está o seguinte, né? Para cada 1 metro no quarto, eu tenho 2 metros na cozinha, que é justamente o dobro, não é isso? Ó, a parede do quarto ficou com 3 metros e a parede da cozinha 6 metros, né? Então, é o dobro. Só aí agora, e se tivesse unidades de medidas diferentes, né? Aí a gente vai ver agora como é que a gente faz, tá bem? Também é muito simples, tá bem? Mas agora fazer o seguinte, eu quero a razão entre, né? Sei lá, eu quero fazer uma razão que represente, né, 2 dias e 1 semana. Então eu quero fazer a razão disso aí, né? Então se eu quero fazer a razão entre 2 dias e 1 semana, né, poderia ficar assim, ó. Né?
Primeiro eu quero dias em semana, né? Então isso aqui ficaria dias, isso aqui ficaria semanas, né? Semana. Ó, pessoal, mas posso fazer assim? Não, porque vai ficar um negócio, não é isso aqui, ó, não posso cancelar porque estão em unidades de medida diferente, tá certo? Unidade de medida diferente. Então, o que é que eu faço? Eu tenho que deixar na mesma unidade de medida. Aí você faz o seguinte, né? Ou transforma dias em semana, ou transforma semana em dia, né? Se você for transformar dias em semana, fica complicado. Por quê? Porque isso aqui vai dar uma fração, porque eu tenho 7 dias em uma semana. Como aqui eu tenho só 2 dias, vai dar uma fração, vai ficar 2 para 7. Então, é melhor a gente pegar isso aqui e transformar em dias, né? Então é o seguinte, né? Uma semana tem quantos dias? Muito simples. 7 dias, né? Então, observe agora aqui, ó. Essa grandeza está em dias e essa também está em dia, né? Como as duas estão na mesma ordem, né? Estão na mesma unidade aqui, então agora a gente pode fazer, tá bem? Como eu quero a razão entre 2 dias e uma semana, é muito fácil. Primeiro vem 2 dias e depois vem uma semana. Uma semana, né? Tem quantos dias? 7. Certo? Então, isso aqui, dia com dia, cancela. Então, a minha razão vai ficar 2 para 7. Né? Muito simples. Porque as duas agora estão na mesma unidade de medida. Nesse caso é dia. Né? Então, é infinidade de exemplos. Né? Tem uma infinidade de exemplos que a gente pode fazer. Tá certo? Por exemplo, deixa eu ver aqui agora. Por exemplo, sei lá, eu tenho 21 dias. 21 dias e 3 semanas. 3 semanas. Né? E agora? Aí eu faço a mesma coisa, né? Veja aqui eu quero a razão entre 21 dias e 3 semanas, aí eu posso converter qualquer uma das duas. Né? Ou eu posso converter essa semana, para ficar igual, ou eu posso converter essa em dia. Né? E no final vai dar o mesmo resultado. Né? E você que escolhe que é mais fácil. Tá certo? Eu vou fazer das duas maneiras para vocês verem que vai dar o mesmo resultado. Então é o seguinte, né? A primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, ó, veja aqui como eu tenho 21 dias, isso aqui eu posso converter em semana também. Né? Deixa eu botar 4 semanas aqui, porque fica um negócio mais... Né? Exato, se eu botar aqui vai ficar a mesma coisa, né? 21 dias, né? Dá quantas semanas? A gente sabe que uma semana tem 7 dias, 2 semanas 14, 3 semanas vai dar justamente 21, né? Então aqui vai ser 3 semanas, né? Aí, ó, como isso aqui está em semana, isso aqui está em semanas, agora eu posso fazer a razão, né? Se eu quero a razão entre 21 dias, que é igual a 3 semanas, e 4 semanas, é muito simples, vai ficar assim, ó. Esse daqui dá 3 semanas, e esse aqui dá 4 semanas, né? Aí, tá na mesma ordem, a gente cancela, e aqui vai ficar 3 quartos, tá bem? Só isso se eu transformasse, em vez de eu transformar dias em semana, transformar a semana em dia. Aí dá o mesmo resultado. Por quê? Porque 4 semanas, né? Vou colocar aqui embaixo, 4 semanas equivale a quantos dias? Né? Eu quero transformar agora em dia. Tá bom? Isso aqui eu já fiz já. Eu quero transformar agora essa aqui em dias para fazer com essa. Né? Tenho 21 dias aqui e 4 semanas. Se isso aqui está em dia, eu quero deixar isso aqui também em dia. Né? É muito simples, né? Uma semana tem 7 dias, 2 tem 14, 4 tem 28 dias. Né? Aí agora eu posso fazer a minha razão. 21 dias para 28. Então isso aqui vai ficar o seguinte, né? 21 dias e 28. Tá bem? Mas isso aqui é o seguinte, né? Ó, esses dias cancela porque está na mesma unidade de medida. E 21 e 28, dá para a gente simplificar por quanto? Por 7, né? Então aqui ficaria justamente o seguinte, ó. 21 por 7 vai dar 3, e 28 por 7 vai dar 4. Veja que o resultado é justamente, né, o mesmo, né? Não mudou nada. Ou você transforma dias em semana, ou semana em dia, tá bom? Muito simples. Isso aqui se aplica a qualquer... Certo? Qualquer grandeza que esteja em
unidade de medida diferente. Né? Por exemplo, eu quero fazer a comparação, né? Seguinte, eu quero fazer a comparação entre André, a altura agora, né? André, que tem 1,80 m e eu quero fazer a comparação com Andréa, que tem 150 centímetros. Né? Então eu quero fazer a comparação, eu quero fazer a razão entre a altura de André e a altura de Andréa. Só que é o seguinte, né? Observe que a altura de André está em metros, tá vendo? E a altura de André está em centímetros. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar ou esse centímetro em metro ou esse metro em centímetro. Pessoal, como é que a gente faz? Muito simples, estou lembrado lá de unidades de medida, né? Eu tenho 1 metro e se eu quero passar para centímetro, eu faço o seguinte, né? 1 metro, né? Tem 100 centímetros, então se eu quero passar de metro para centímetro, eu multiplico isso por 100. E se eu quero fazer o contrário, de centímetro para metro, como é o contrário, eu faço a operação contrária, que é dividir por 100, certo? Então, se eu quero de metro para centímetro, multiplica por 100. Centímetro para metro, multiplica por 100. Então, é o seguinte, né? Fica mais fácil se eu pegar isso aqui e transformar em centímetro. Por quê? Porque é só pegar, tá bem? Isso aqui, que está em metro, e multiplicar por 100. Ou seja, eu vou pegar 1,80 e multiplicar por 100. Muito simples, né? Quando a gente multiplica o número por 10, a vírgula anda uma casa para a direita. Se eu multiplico por 100, anda 2 casas, né? E por aí vai, sucessivamente. Toda vez que eu multiplico, a vírgula anda para a direita, ou a gente acrescenta 0, caso não tenha a quantidade de casas necessária. E toda vez que eu divido, eu ando para a esquerda. Então isso aqui é muito simples, ó. 1,8 metros. Então é o seguinte, né? Corta um 0, anda uma casa para a direita. Então vai ficar... Se eu multiplicasse aqui por 10, no caso, ficaria 18. Mas como eu quero multiplicar por 100, tem outro zero aqui, a vírgula fica depois do 8. Né? Então, isso quer dizer o seguinte, 1,80 metros é a mesma coisa de 180 centímetros. Aí veja que agora está na mesma unidade de medida. Então agora eu posso fazer a minha razão. Né? Então vai ficar assim, ó. A altura de André e Andréa vai ficar assim. Primeiro vem a altura de André, né? Era 1,80 metros, só que equivale a 180 centímetros. Né? A gente converteu para ficar igual a esse centímetro aqui. E a de André vai ficar 150 centímetros. Né? Então veja que esses dois cancelam. Como aqui vai ficar 180 para 150, a gente pode simplificar, não é isso? Eu posso simplificar. Posso cortar esses dois zeros aqui. Então vai ficar 18 para 15. Isso aqui ainda dá para simplificar por quanto? Né? Isso dá por 6. Ou, desculpa, dá por 3. Né? Nesse caso que dá por 3, vai ficar assim. Ó. 18 dividido por 3 dá 6. E 15 dividido por 3 dá 5. Né? Então, a razão entre a altura de André e de Andréa é 6 para 5. Certo? Se eu quisesse fazer em centímetro, também daria a mesma coisa. Ó. Se eu quisesse fazer em metro, eu poderia fazer a mesma coisa. Então aqui era só o contrário. Eu estou em centímetro, quero para metro, vai ficar assim. Ó. Eu só dividi por 100. Se eu dividir por 100, eu faço o contrário. Ó. Quando eu multipliquei por 100, eu andei 2 casas para a direita. Quando eu divido por 100, eu ando 2 casas para a esquerda. Né? Então no começo a gente tinha aqui 1,80 metros. Como eu tenho centímetro aqui, a vírgula não estou vendo, ela está à direita do zero. Né? Se eu ando 2 casas, ó, uma casa agora é para a esquerda, porque eu estou dividindo, fica aqui, 2 casas fica aqui. Né? Então, essa mesma razão, se eu quisesse fazer em metros, ficaria assim, ó, né? 1,80 metros e 1,50 metros. Né? Isso aqui, cancela, cancela, vai dar a mesma coisa. Né? Daria a mesma coisa. Professor, como daria a mesma coisa? É só
simplificar isso por 0,3, né? Tem uma vírgula agora no meio, ou então fazer assim, ó. Como aqui eu tenho uma casa à direita e aqui eu tenho uma casa à direita, eu posso me livrar da vírgula aqui e aqui, né? Porque a quantidade de casa para a direita é a mesma. Então ficaria 18 por 15, que daria a mesma coisa aqui, ó. Né? Então isso aqui ficaria 6, isso aqui ficaria 5, tá bom? Então, independente do que você escolha para converter, metro para centímetro, centímetro para metro, você deixando na mesma unidade de medida, vai dar o mesmo resultado, né? Então isso aí você escolhe, isso aí você decide, você que decide, tá bem? Muito simples, né? Muito fácil, tá bem? Não tem dificuldade nenhuma, né? A razão entre duas grandezas, justamente a comparação entre elas, né? Eu quero comparar essas duas grandezas, tá bem? E agora, pessoal, a gente vai ver, né, dentro da razão, uma coisa onde é utilizada no dia a dia, né? Geralmente o pessoal fala, professor, onde é que eu vou utilizar isso aí? Onde é que eu vou, né? Eu quero saber uma aplicação. Então, a aplicação bem simples é a escala, né? Professor, o que seria escala? Né? Escala é a razão. A razão entre o tamanho de um desenho e entre o desenho e o tamanho real. Na mesma unidade de medida. Só, o que seria isso? Só é o seguinte, né? Então, quando a gente não é um arquiteto ou engenheiro, ele vai projetar uma planta para fazer, não é, qualquer obra, uma casa, um edifício, logicamente ele faz logo um esboço, faz um desenho, né? Então esse desenho ele vai fazer onde? Ele vai fazer numa folha, né? E depois ele vai aumentar, né? Aumentaria no caso esse desenho, aumentaria as proporções para dar o objeto real no caso, né? Então, se eu tenho lá, por exemplo, né? Eu tenho uma folha, né? Então, eu quero fazer a planta de uma casa, então geralmente a gente faz o seguinte, a gente faz o esboço lá, onde eu vou querer o quarto, o banheiro, isso e aquilo, né? Então, para ficar proporcionalzinho, a gente usa uma escalazinha, né? Ou seja, eu vou ver lá quantos centímetros tem a altura, a largura, sei lá, o tamanho do quarto, e eu, fazendo uma razão, eu comparo para ver como é que vai ficar o tamanho real, né? Como é que vai ficar o tamanho real? Por exemplo, imagine que numa planta de uma casa, para cada centímetro, né? Para cada centímetro equivale a 1 metro, né? 1 centímetro equivale a 1 metro. Então eu quero saber qual é a razão disso aí, né? Lembrando que ó, a escala é a razão entre o tamanho do desenho e o tamanho real, né? Então, no desenho, cada centímetro ele equivale na realidade a 1 metro, né? Ou seja, cada centímetrozinho que eu tenho na figura no papel vai equivaler, né, a 1 metro no real. Então, se eu quero saber a razão disso aqui, é muito simples, né? Eu vou fazer isso aqui. O tamanho do desenho, o tamanho real. Só que é o seguinte, pessoal. Aqui ele está dizendo que eu tenho que usar a mesma unidade de medida. Está vendo aqui? Né? Mesma unidade de medida. Pessoal, como é que a gente faz? Mesma unidade de medida. Então, isso aqui está em centímetro, é uma fração de metro, a gente pega, é mais fácil pegar o metro e transformar em centímetro, né? E a gente já viu que para transformar o metro em centímetro é só multiplicar por 100. E o contrário era só dividir por 100. Certo? Então, isso aqui ficaria o seguinte, né? 1 centímetro e o real seria 1 metro. Mas 1 metro, eu quero passar 1 metro para centímetro, então é só multiplicar 1 por 100, que vai dar igual a 1 metro. Se eu multiplicar por 100, vai dar justamente 100
centímetros. Então aqui ficaria 100 centímetros. Então, na verdade, agora os dois estão na mesma unidade de grandeza, eu cancelo. E, na verdade, a minha escala vai ser 1/100, tá certo? Isso quer dizer que é o seguinte, né? Se eu tenho o tamanho do desenho, o tamanho real vai ficar 100 vezes maior, né? Porque para cada 1 centímetro lá no desenho, eu vou ter que usar 100 centímetros na realidade, tá certo? Então, isso é a aplicação. Professor, e se eu fosse fazer o contrário? Também daria a mesma coisa, né? Isso aqui daria a mesma coisa, né? Se eu fosse fazer isso de centímetro para metro, ficaria assim, ó. Como eu quero passar agora de centímetro para metro, então 1 centímetro eu vou dividir por 100 para ficar metro. Então isso aqui se dividindo vai ficar assim. Né? Eu não quero fazer número decimal, então vai ficar assim. Metro. Né? Como eu quero transformar centímetro em metro, ficaria assim, ó. 1/100 dividido por... Isso aqui daria metro. Dividido por metro, né? Então eu tenho duas frações aqui. Pega a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, né? Embaixo do 1 tem 1. Então, pega a primeira, 1/100, multiplica pelo inverso, 1/1. Mas 1/1, né, é uma coisa de 1. Se eu multiplicar aqui, vai dar 1/100. Certo? Então, veja que tanto faz eu transformar de metro para centímetro como centímetro para metro. Vai dar o mesmo resultado. Tá certo? Pessoal, onde é que a gente utiliza mais isso? Ó, veja... Outra aplicação bem simples, bem prática, é na geografia, né? Geografia, história, né? Na parte de cartografia, quando a gente trabalha com mapas, certo? Se suponhamos que você tem um mapa lá, sei lá, tem um mapa, suponha que você tem um mapa do Brasil, né? Eu vou fazer só um esboço aqui de todo jeito, né? Aí você tem lá o mapa, tá certo? Aí embaixo vem um negocinho assim, né? Vem um negocinho que equivale a 1 centímetro e lá tem o seguinte, né? 150, suponha que tem lá 150 km, tá certo? Então, isso geralmente no mapa, né, você vai ver uma escalazinha lá embaixo. Pessoal, o que significa isso? Significa o seguinte, pessoal, que para cada centímetro, né, esse espaçozinho aí vem 2, mas geralmente vem 1, isso aqui equivale a 1 centímetro, quer dizer que na figura, cada centímetro que eu me desloco equivale na vida real a 150 km. Né? Pessoal, dá para explicar melhor? Muito simples. Então imagine que eu estou aqui, né, em alguma cidade lá, algum estado lá do Brasil, e eu quero saber quanto é que eu vou percorrer para chegar a um determinado ponto. Também? Eu quero saber. Né? Eu quero saber na realidade. Né? Então é muito simples. Né? Como isso aqui está numa folha, não é, dá para a gente visualizar bem, ainda dá para a gente medir, né, com clareza. Então imagine que eu quero sair desse ponto aqui para esse. Aí eu vou lá, pego uma régua, né, eu sei que a escala é de 1/150 km, não é isso? Então é o seguinte, e às vezes ele vem também isso aqui em centímetro mesmo, né? Vem em centímetro mesmo, né? Então, imagine que eu quero saber quanto é que eu vou percorrer se eu sair desse ponto para isso, né? Eu não tenho a distância real, mas eu tenho no mapa, dá para a gente calcular com uma régua. Né? Então suponha que eu calculo aqui, né, 1 centímetro, vamos supor que aqui dá 6 centímetros. Né? Então suponha que eu vou me deslocar isso aqui, né, dá 6 centímetros. Então vamos supor, é só uma suposição, né? 6 centímetros. Então na verdade, quanto é que eu vou percorrer? Muito simples, ó. Veja bem. Ele é o seguinte, né? Ele está dizendo que para cada 1 centímetro, equivale a 150 km. Então, se eu percorrer 6 centímetros, na realidade, quantos quilômetros eu vou percorrer? É muito simples, veja. Daqui para cá, eu multipliquei por quanto? Por 6, não foi? 1 vezes 6 dá 6. Então, para a gente ter uma razão equivalente, a gente tem que multiplicar embaixo por 6 também. Mas se eu dividir por 6, se eu dividir por um número, o numerador, o denominador tem que ser o mesmo número para dar equivalente. Se eu multiplico por um número, o numerador, o denominador tem que ser o mesmo número, né, para continuar equivalente. Então é só multiplicar isso aqui. Ó. Então, na verdade, para continuar a mesma razão, né, isso aqui vai ser o seguinte, 150 vezes 6, né? 150 vezes 3 dá 450, vezes 6 dá 900. Né? Então, na verdade, é o seguinte. Né? Então, se num mapa eu me deslocar 6 centímetros, ele com essa escala, pode ser uma escala diferente, né? Pode ser maior ou menor isso aqui.
Mas se eu me desloco com uma 6 centímetros, o mapa com essa escala, então é o seguinte, né? Para cada centímetro eu ando 150 km, né? Então 2 centímetros, 300, 3, 450, 4, 600, 5, 750 e 6, 900 km, tá certo? E se eu quiser saber qual é a escala disso aqui, na realidade vai ser o seguinte, ó, né? 1 centímetro, 150 km. Lembra que a escala tem que ser a comparação do desenho para o tamanho real, só que na mesma unidade de medida, né? Então, o que acontece? Na mesma unidade de medida, isso aqui está em quilômetro. Eu tenho que transformar em centímetro. Muito simples. Então, a gente faz lá aquele esboço lá, ó. Veja, eu tenho 1 metro, eu tenho 1 centímetro e eu tenho 1 quilômetro. Aí eu vejo o seguinte, ó. 1 metro tem 6 centímetros, então eu tenho que multiplicar isso aqui por 100. E 1 quilômetro tem 1000 metros. Então, se eu quero passar de quilômetro para metro, eu tenho que multiplicar por 1000. Então, isso aqui, né? Se eu fosse fazer o caminho contrário, divide esse por 100 e esse aqui divide por 1000. Fica mais fácil multiplicar, né? Porque é só andar a vírgula para a direita ou acrescentar zeros. Como eu quero sair de quilômetro para centímetro, eu vou ver onde está aqui, ó. Quilômetro está aqui, metro está aqui e eu quero chegar em centímetro, né? Então, eu vou multiplicar, na verdade, 2 vezes, né? Vou multiplicar primeiro por 1000 e depois por 100. É a mesma coisa de eu multiplicar por 100.000. Né? E se eu multiplicar esse número por 100.000, para ficar em centímetro, é só, pessoal, acrescentar a quantidade de zero aqui. Ó. Quanto zero eu tenho lá? 5. Então vai ficar simples. 1 centímetro aqui. Então eu já tenho 150. Se eu multiplicar por 10, acrescento um zero. Por 100, 2. Por 1000, 3. Por 10.000, 4. E por 100.000, 5. E eu quero multiplicar por 100.000, né? Então isso aqui ficaria centímetro. Então na realidade o centímetro cancela. Então a comparação do tamanho real para a comparação do desenho para o tamanho real é de 1 para, né? Deixa eu ver aqui, 1000 milhões. De 1 para 15 milhões. Né? Ou seja, cada centímetro que eu tenho no desenho, na realidade eu tenho que andar 15 milhões de centímetros. Né? Ou 150 quilômetros. Tá bem? Então, isso aqui, né? Que é uma revisão bem rápida do que é razão, certo? Logo, né, terminarei o de proporção, tá bem? Mas isso aqui é bem simples, né? Se eu quero comparar duas grandezas, eu tenho que deixar na mesma unidade de medida, tá bem? Então é muito simples, espero que vocês tenham gostado, né? Qualquer dúvida é só deixar lá nos comentários ou no grupo da escola, tá certo? E estudar, vamos lá, não deixar a peteca cair, né? Vamos lá nos estudos para não tirar o foco, principalmente o pessoal do nono ano, tá bem? Vamos lá, fique com Deus e aquele abraço.